O capítulo 17 do Evangelho de João é um capítulo muito especial, pois revela o sentimento e o pensamento de Jesus na sua comunhão com o Pai. Na realidade, temos o Filho orando ao Pai e manifestando a sua vontade e os seus pensamentos a respeito do único Deus verdadeiro, o seu Pai, e os seus discípulos, e todos aqueles que crescem nele. Vamos meditar um pouco a respeito desta comunhão de Jesus com seu Pai, o nosso Pai, o seu Deus e o nosso Deus. Quando no versículo 3, ele diz que a vida eterna é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por que Jesus fala do Pai como o único Deus verdadeiro? Na realidade, por causa do pecado, quando nós lemos no livro de Gênesis, o homem se tornou como um Deus, e todos os homens inventaram deuses, criaram religiões, criaram cultos, criaram situações religiosas de tal maneira que satisfizessem a si mesmos. Portanto, medite nisto, o único Deus verdadeiro. Nós precisamos conhecê-lo e somos chamados para conhecê-lo por meio de Jesus, que é o único caminho. Ele disse que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, eu não posso conhecer este Deus único e verdadeiro senão andar por onde Jesus andou. E Jesus andou por meio da cruz, e através da cruz venceu o pecado. Recordamos? Devemos viver da palavra que sai da boca de Deus. Recorda que Jesus venceu a tentação, dizendo a Satanás: o homem viverá da palavra que procede da boca de Deus. Portanto, lembra, o homem não é Deus. Se você é dirigido, se você vive e anda da palavra que vem da boca do homem, então você não tem como conhecer o único Deus vivo e verdadeiro. Veja que no capítulo 17, no versículo 17, Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, a palavra do Pai é a verdade. Jesus diz que não fala outra palavra a não ser a palavra do Pai. Ele é a expressão de Deus que nos separa, pois santificação é separação. Jesus ainda diz que ele foi enviado ao mundo por ele, mas que ele se santificava para que nós também fôssemos santificados na verdade. E ele, no versículo 20, disse que não orava somente por aqueles discípulos daqueles dias. No versículo 20, ele diz: mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A nossa fé em Jesus deve nos levar ao conhecimento do único Deus verdadeiro, o seu Pai e o nosso Pai. Precisamos compreender que a fé não é num Deus falso. Não podemos ter nem viver uma igreja falsa, que finge, que representa. Há lugares em que há o absurdo de se fazerem teatros e representações das coisas da Bíblia. Precisamos compreender que o Espírito Santo que foi enviado é o Espírito de verdade. Portanto, o Espírito, ele não contempla, ele não aceita. Pelo contrário, ele repudia e rejeita tudo que é da carne e que o homem faz por si mesmo. Este único Deus verdadeiro vai selar o sacrifício da cruz naqueles que, crendo, passam pelo Gólgota, passam pelo sepultamento e passam pela ressurreição de Cristo.
Só assim entramos na realidade do reino do único Deus verdadeiro. É isto que é a vida eterna. Veja que no versículo 2 está escrito: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Ele está dizendo que tem autoridade de Deus sobre toda a carne, isto é, sobre todo homem. O que Deus fez? Deus enviou o seu Filho. Na verdade, a encarnação de Cristo é uma maneira que Deus, no seu propósito eterno, fez para entrar no homem. E quando o Espírito Santo vem, ele concretiza este propósito. Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Então, naqueles que creem, eles recebem o Deus único e verdadeiro para ser conhecido. Conhecido interiormente, no Espírito, porque esse único Deus verdadeiro é Espírito. E só pode ser conhecido em nosso espírito. O homem natural e religioso pensa que tudo que se fala de Deus ou de Jesus ou de igreja é verdadeiro. Nisto, multidões e multidões estão sendo enganadas. Eles cantam, eles oram, mas não conhecem o único Deus verdadeiro. Não fazem o que Jesus pediu. Jesus ordenou que nós amássemos uns aos outros. Veja o que ele diz a respeito da unidade, no versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade, que é onde eu estou, estejam bem comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Portanto, estamos lidando com algo que é antes da fundação do mundo. Quando estamos mencionando o nome do Jesus Cristo verdadeiro, não os inventados pelas religiões humanas, não os inventados pelas igrejas falsas. Paulo escreveu Gálatas para que cortasse essa ideia da invenção de um outro evangelho e de um outro Jesus Cristo. Tudo que não passa pela cruz vai ser julgado e vai receber a sua sentença. Pois Deus já julgou o homem carnal, já julgou o homem natural na cruz de Cristo e ali o condenou. Portanto, é melhor que estejamos com aquele que foi crucificado com Cristo e que Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não com outro incrédulo. Ali toda a humanidade foi revelada, uma à direita, outra à esquerda. Estejamos com aquele que crê, aquele que, conhecendo o único Deus verdadeiro, tem a vida eterna e por isto está com Jesus no paraíso, isto é, o lugar aonde Deus está. Por isto, ele mostra o segredo do Pai dele, o único Deus criador dos céus e da terra, que é espírito invisível. Veja assim, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Eu neles, então Jesus em nós, então o Espírito do Pai em nós. Este é o segredo, esta é a verdade e esta é a realidade do reino do céu. Bendito que vem no nome do Senhor, que possamos meditar se estamos indo para conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que nos foi enviado, ou se estamos apenas nos divertindo com aquilo que homens fazem para si mesmos, para agradar a si mesmos, para os que são carnais e religiosos carnais, que não se importam em conhecer a verdade, nem o único Deus verdadeiro. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com você. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça.
tem fome e sede de conhecer o único Deus verdadeiro. Este será saciado. Amém.